Olha só que interessante, existe uma profecia antiga, sabe? Uma visão bem misteriosa de 4 grandes bestas que simplesmente emergem do mar. E isso não é só uma história antiga, é como um código espiritual que, acredite, atravessa milênios. E aí é que fica a pergunta, né? Será que é possível? Uma única visão de mais de 2.500 anos atrás. Será que ela poderia, de alguma forma, mapear todo o curso da história do mundo? Porque, veja bem, não estamos falando só de prever impérios do passado, mas de algo que talvez descreva a própria estrutura do nosso mundo hoje. Então, para a gente entender essa história toda, vamos seguir um caminho bem claro. Primeiro, a gente vai olhar para essa profecia antiga. Depois, vamos encontrar a chave para interpretar tudo isso. A partir daí, a gente identifica os 4 grandes impérios, vê o legado que o último deles deixou, entende a queda desses reinos e, no final, ouve uma voz celestial que tem uma mensagem para a gente. Tudo isso começa lá no livro de Daniel, no capítulo 7. Imagina a cena. O profeta tem uma visão à noite e algo bem perturbador. Ele vê 4 ventos que vêm do céu agitando um mar imenso. E dessa confusão toda, dessa turbulência, saem 4 bestas gigantes, uma mais esquisita que a outra. É uma imagem, nossa, muito poderosa e cheia de um simbolismo que a gente precisa desvendar. Agora, a primeira coisa que a gente precisa entender é: essa visão não é para ser lida ao pé da letra, de jeito nenhum. É uma revelação espiritual, sabe? Traduzida numa linguagem de símbolos. Pensa num xadrez cósmico, onde forças espirituais, esses 4 ventos, estão movendo as peças no tabuleiro. E as peças são as nações do mundo, o grande mar. Beleza, mas como é que a gente decifra esse código? Por que justamente animais para representar impérios? Parece estranho, né? A chave para tudo isso, o que é mais incrível, está na forma como a gente entende a própria natureza humana. Olha que profundo isso. A ideia é que o ser humano tem uma natureza dupla. Uma parte vem do pó da terra. É o nosso corpo físico, nossa essência animal, ligada aos instintos, sabe? Mas tem outra parte, o sopro divino, o espírito que vem direto do Criador. E é isso que nos faz únicos, diferente de todos os outros seres. E é aqui que tudo se conecta. A grande sacada é essa. Essa dualidade não vale só para o indivíduo, mas também para as nações. Pensa bem, cada povo, como um grande grupo de pessoas, acaba manifestando um caráter, um instinto dominante, uma espécie de alma animal coletiva. É por isso, então, que a profecia usa bestas para simbolizar os impérios, para mostrar essa força instintiva, essa natureza terrena que move cada um deles. Pronto, agora que a gente tem essa chave, podemos começar a decodificar a visão. Vamos lá. Vamos identificar cada uma dessas bestas e ver como a história bate certinho com o que foi profetizado. A primeira besta que aparece é um leão com asas de águia. E, gente, isso é a cara da Babilônia. Pensa comigo, o leão é o símbolo máximo de força, de realeza, né? Perfeito para o império. E as asas de águia? Elas mostram a velocidade das conquistas, mas também, e isso é fundamental, apontam para uma forte influência espiritual, para o envolvimento profundo deles com o ocultismo, algo que era o centro da cultura babilônica. Logo depois, surge a segunda besta, um urso, representando o Império Medo-Persa. Já não tem a mesma majestade do leão, né? O urso é mais sobre força bruta, tenacidade. E um detalhe importante, ele tem 3 costelas na boca. Essas costelas representam os 3 grandes reinos que ele simplesmente devorou para crescer, a própria Babilônia, a Lídia e o Egito. Um poder consumidor, que se construiu em cima do que veio antes. Aí vem a terceira besta, e a precisão aqui é impressionante. É um leopardo com 4 asas e 4 cabeças. Esse é o Império Grego. O leopardo com 4 asas simboliza a velocidade, assim, absurda, com que Alexandre o Grande conquistou o mundo. Foi algo nunca visto. E as 4 cabeças? Profetizam exatamente o que aconteceu depois da morte repentina dele. O império foi dividido entre seus 4 generais. Incrível, né? E por fim, surge a quarta besta. E essa é diferente de tudo, Roma. A profecia nem dá um nome de animal conhecido para ela. Diz que era terrível, pavorosa e forte com dentes de ferro. Isso porque Roma não era só mais um império que conquistava. Era um poder que devorava, esmagava, pisoteava. Um poder que transformou o mundo de uma forma completamente nova.
Mas a visão não para por aí em Roma, ela vai além e mostra como o legado dessa quarta besta, o Império Romano, continua vivo. De uma forma ou de outra, ele se estende até os nossos dias, moldando a civilização do jeito que a gente conhece. E olha que fascinante, tem outra profecia, a do sonho do rei Nabucodonosor com uma estátua gigante, que se alinha perfeitamente com essa visão das bestas. Cada parte da estátua, feita de um metal diferente, corresponde a uma das bestas. Ouro para Babilônia, prata para Medo-Pérsia e por aí vai. É uma confirmação impressionante da sequência dos impérios. Lembram das pernas de ferro da estátua que representam Roma? Elas são duas, e isso é crucial, porque o Império Romano se dividiu em dois grandes legados que duram até hoje. A perna ocidental, com base em Roma, deu origem à civilização ocidental que conhecemos, moldada pelo catolicismo e depois pelo protestantismo. Já a perna oriental, com base em Constantinopla, formou a civilização bizantina, e quando ela caiu, o espaço foi preenchido por outro grande sistema, o islamismo, que levou ao Império Otomano. Então são duas pernas, duas civilizações gigantes, mas ambas nasceram do mesmo ferro, Roma. Mas a história não acaba com o domínio desses impérios. Não mesmo. A profecia vai até o fim e revela qual vai ser o destino final de todos esses sistemas que o homem construiu. E aqui a gente chega no ato final. De repente, surge uma pedra, e a descrição é chave, não cortada por mãos humanas. Essa pedra atinge a estátua bem nos pés, na base de todos esses impérios, e o impacto é devastador. A estátua inteira, representando todos os reinos, vira pó, e aquela pedra de origem divina começa a crescer, até se tornar uma montanha que enche a terra inteira. É o símbolo de um novo reino, um reino eterno, que vai substituir tudo que veio antes. E no meio de tudo isso, no clímax de todas essas revelações, uma voz do céu dá uma ordem direta. Uma mensagem clara para as pessoas que vivem dentro de todos esses sistemas. Uma mensagem que continua ecoando até hoje. E a mensagem é essa. Uma citação forte que na verdade vem lá do Apocalipse, mas que conversa diretamente com essa visão de Daniel. É um chamado. Um chamado para se afastar da influência, da corrupção desses sistemas do mundo, que a Bíblia chama de forma simbólica de a Grande Babilônia. E é aí que essa profecia milenar vira uma pergunta muito pessoal e muito atual para cada um de nós. Se ela descreve os sistemas políticos, religiosos e econômicos que governam o mundo, o que significa de verdade sair deles hoje em dia? É uma reflexão profunda, né? Se você gostou desta análise e quer entender mais a fundo essas e outras histórias, não deixa de se inscrever aqui no canal Bíblia Hoje. A gente se vê na próxima.